Botafogo e São Paulo, jogo pra todo mundo ficar ligado, de olho a partir das 4 horas da tarde. Cadê Lucas Gutierrez? São 10h06 da manhã e o Nilton Santos ainda não tá lotado? Que absurdo! O que é que tá sendo preparado por aí? Algum sinal do pódio? Onde é que tá a taça? Cheiro pra tu, Lucão, dá teu show. Bom dia, minha joia, Thiago. Bom dia, Brasil, mais uma vez. Estamos aqui no Nilton Santos. Olha, Thiago, o clima aqui no Nilton Santos é de pré-festa. A gente pode dizer, tá muito cedo, claro. Aqui em volta do estádio já tem algumas bandeiras sendo vendidas. O pessoal ainda tá fazendo aquela atividade física, dando aquela corridinha em volta do Nilton Santos. Dentro do estádio, o pessoal da limpeza está dando os últimos retoques, mas já tem bandeirão posicionado. Temos promessa hoje de um mosaico inédito. São mais de 40 mil ingressos vendidos para esse jogo. Expectativa, inclusive, de recorde de público do Botafogo para esse ano, aqui nesse jogo decisivo com o São Paulo. Afinal, o Botafogo pode voltar a ser campeão brasileiro depois de 29 anos, uma semana depois da Libertadores, quando esse Nilton Santos aqui estava cheio, viu? O jogo foi lá em Buenos Aires, mas aqui no Nilton Santos teve uma fanfest com mais de 50 mil pessoas, e aqui um calor para cada um, viu, Thiago Medeiros? É 30 graus no termômetro, mas sensação, eu diria, de uns 50. É isso, o jogo vai ser quente, o dia vai ser quente, um domingo especial de Brasileirão. O Botafogo precisa apenas de um empate para ser campeão. São 9 cenários possíveis em combinações de resultado. O Botafogo perde, o Palmeiras empata, o Botafogo ganha. São 9 possibilidades. Em apenas uma possibilidade, o Botafogo não sai campeão hoje, que é se o Botafogo perde do São Paulo e o Palmeiras vence o Fluminense. Essa é a única chance do Palmeiras ser campeão e o Botafogo não. E como os jogos são ao mesmo tempo, ainda que o Botafogo dependa apenas dele mesmo, só precisa desse empate, certamente vai rolar aquela comunicação, né? Ih, saiu o gol lá, como é que tá o jogo do outro? Como é que tá o jogo daqui? O que aconteceu no meio de semana, quando já tinha essa situação do Botafogo poder ser campeão, enquanto estava jogando contra o Inter em Porto Alegre e o Palmeiras jogando contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Palmeiras e Botafogo na perseguição do título brasileiro, como você vai ver agora na reportagem do Felipe Brizola e do Bruno Cortes. Um time que encanta, outro que está acostumadíssimo a momentos decisivos. Dois jovens craques de seleção brasileira. Luiz Henrique agradece. E uma dupla portuguesa de qualidade no comando. Botafogo e Palmeiras, protagonistas nas 37 rodadas, trouxeram a briga pelo título para o último dia de campeonato. O Botafogo recebe em casa o São Paulo e joga pelo empate para voltar a ser campeão brasileiro depois de 29 anos. Chega credenciado pelo título inédito da Libertadores conquistado há 8 dias. Pode entrar para o seleto grupo, onde já estão Santos e Flamengo, dos campeões brasileiros e da Libertadores numa mesma temporada. Essa questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar, só que isto também só consegue ser possível quando há resultados, quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar, e, portanto, nós não podemos, nesta altura, baixar a guarda. A questão mental, volta e meia, foi assunto nesse Botafogo. E a responsável por isso foi a temporada do ano anterior. Um título que parecia certo escapou das mãos nas últimas rodadas. Perdeu a vantagem na liderança, que chegou a 13 pontos, perdeu jogo atrás de jogo, perdeu a cabeça. Contra-ataque, pega e saiu, bateu no Pita. Ela vai entrando, quem é que chega? Pita lá dentro. Time que todo mundo fazia chacota, que era o mimimi, que era o pipoqueiro, que era isso. Aí ele vem mais de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, derrubou todos os campeões da América para chegar na Libertadores. É o renascimento do Botafogo. Este ano um time bem modificado, um novo técnico, uma nova forma de jogar e de lidar com a pressão. Quando se viu diante de jogos decisivos, eliminatórios ou não, o Botafogo quase sempre se saiu bem demais, mesmo quando o cenário parecia o pior possível. Eu recordo-me que tive uma conversa com os jogadores no momento em que nós tivemos aqueles 3 empates, que foram 3 empates em que toda a gente duvidou deste Botafogo, toda a gente começou a ficar com dúvidas sobre aquilo que seria a capacidade de chegar até ao fim a lutar pelo título, e foi para mim interessante perceber que, usando uma metáfora, quase que é uma balançada de um barco, em que nós percebemos que naquele barco quem salta e quem se mantém lá dentro. E eu tive a oportunidade de dizer aos jogadores que, adivinha, ninguém saltou.
O português Arthur Jorge soube blindar o time. Ganhou a confiança dos jogadores e da torcida com um estilo de jogo que fez do Botafogo a equipe a ser batida este ano. Em 53 jogos no comando do time foram apenas 8 derrotas, 30 vitórias, algumas emblemáticas, como as conquistadas em cima dos principais concorrentes ao título brasileiro. Venceu os 2 jogos contra o vice-líder Palmeiras e os 2 contra o terceiro colocado Flamengo, uma por goleada. Entre os jogadores que desabrocharam nas mãos de Arthur Jorge, destaque para Marlon Freitas. Começou o ano sendo vaiado pelos botafoguenses, mas a desconfiança foi dando lugar a uma admiração que só cresceu ao longo da temporada. Hoje é o capitão, principal líder entre os jogadores. Marlon é o elo entre uma defesa segura, que é a menos vazada do brasileiro, e um quarteto ofensivo de respeito. Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, todos jogadores de seleção. Almada e Igor Jesus chegaram no meio do ano e tiveram um encaixe perfeito com Luiz Henrique e Savarino, que já estavam no time desde o início do ano. Luiz Henrique virou a grande estrela da companhia. 12 gols, 5 assistências e uma variedade enorme de jogadas e dribles. Virou o nome certo nas últimas convocações do técnico Dorival Júnior. Em 6 jogos, já fez 2 gols. Quem é melhor, Luiz Henrique ou Estevão? Pergunta boba, Luiz Henrique, né? Rabiscou todo mundo, botou gente no chão, né? Fez gol, fez a Pantera. Luiz Henrique encerra neste domingo a 4ª participação dele em campeonatos brasileiros. A primeira, com a camisa do Botafogo, é sem dúvida a mais especial. A que virou o protagonista, com boas chances de se tornar o melhor jogador da competição. Esses times já mostraram em outros campeonatos. Nesse campeonato, a rodada do meio de semana mostrou, vai ter emoção até o fim. O Botafogo está concentrado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, mais ou menos meia hora aqui do estádio Newton Santos, sem trânsito. Mas a gente chega lá em 1 segundo, na mágica da televisão. O Juliano Lima está lá para acompanhar a concentração do Botafogo. Bom dia, Juliano. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o Botafogo tem a preleção marcada do técnico Arthur Jorge por volta de 1h30 da tarde. Deve deixar o hotel por volta de 2 horas da tarde. O Botafogo tem mudanças na equipe, na defesa principalmente. O Vitinho, com uma lesão no joelho esquerdo, fica de fora. Matheus Ponte deve ser o substituto. E a defesa também totalmente diferente, uma defesa reserva. Adrielson, né, jogando com o Lucas Alter ali na defesa. O Alexander Barbosa está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Bastos, como não jogou na final da Libertadores, está com uma lesão na coxa. Portanto, tem essa defesa reserva. De resto, é o mesmo time que enfrentou o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo deve entrar com o time reserva, porque o São Paulo já atingiu o objetivo. Classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então o Luiz Obeldia deve colocar um time alternativo, poupando titulares, pensando, é claro, na pré-temporada e pensando na temporada 2025. Então o São Paulo deve poupar o time titular ali, botando um time alternativo.